Oi, gente, bom dia. Hoje venho me despedir de vocês e da disciplina de microbiologia, fazendo aqui um vídeo breve para fixar tudo aquilo que a gente viu ao longo dessas 16 aulas, que para mim foram muito proveitosas. Então, em primeiro lugar, quero dizer que foi muito bom ter trabalhado com vocês, aprendido junto com vocês, porque o professor também aprende à medida que ele vai ensinando. Quero fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu. Vimos começando com as bactérias, aprendemos o que são as bactérias, como se cultivam os meios de cultura, meios bacterianos para a proliferação delas. E o principal objetivo de se cultivar meios de cultura bacterianos é que possa haver o diagnóstico etiológico da bactéria ali no indivíduo. Então, aquela pessoa com suspeita de alguma infecção, ela precisa ter um diagnóstico definitivo e a partir daí o médico solicita um exame. A gente viu os tipos de exames para diagnosticar bactérias. Vimos que temos o ELISA, o método PCR. Trabalhamos também com as técnicas de sorologia e outros mais que o médico solicita. Vimos as principais formas das bactérias, os cocos, vimos os bacilos, os diplococos, as espiroquetas, os treponemas, que são formas bacterianas muito comuns e que provocam doenças, as quais a gente também estudou. A sífilis, as salmoneloses, febre tifoide, as doenças provocadas por bactérias, erisipela, faringite. Então, dessas doenças todas, eu acredito que eu deva ter conseguido plantar uma sementezinha de conhecimento entre vocês. Na parte dos vírus, a gente trabalhou a estrutura viral, a morfologia, a forma com que eles se disseminam no meio ambiente. E aí, como não falar dessa pandemia tão triste que está assolando o planeta? E agora, nessa semana, o Brasil chegou à triste marca de ser o segundo país do mundo com mais casos de infectados e entre os 4 com mais número de mortos por coronavírus. Estudamos o coronavírus, vimos os sinais e sintomas, as manifestações clínicas, aprendemos sobre como é que ele age no corpo, quais as formas de transmissão, como é que se pode prevenir o coronavírus. E que nesse momento que estamos vivenciando foi feito um apelo para que toda a comunidade, toda a população permaneça em casa. Só assim iremos conseguir frear esse pico dessa pandemia. Ainda nos vírus a gente estudou sarampo, estudamos HIV, estudamos hepatites, o vírus influenza, o vírus da febre amarela, que são vírus de famílias diferentes, porém que causam também estragos, assim como bactérias e outros micro-organismos a nível do corpo humano. Uma infecção viral, normalmente, ela tende a ser mais agressiva do que uma infecção bacteriana. Porém, ela é autolimitada. Então, a maioria das viroses, o tempo de duração, dependendo do período de incubação, é autolimitado. Vai até, no máximo, 15 dias. A infecção por viroses. E, sim, estudamos também o vírus da dengue. Vimos como ele tem essa afinidade, assim como o vírus da febre amarela, pela questão ambiental. Então, pela falta do saneamento ambiental, pela falta de educação domiciliar, educação comunitária, é que o vírus da febre amarela, ele, e bem como o da dengue também, ele se prolifera. E apesar de a gente estar vivenciando esse período de coronavírus, não podemos nos descuidar com relação às outras viroses. A febre amarela, por exemplo, ela pode se manifestar nas formas graves ou fulminantes, então pode levar um indivíduo a óbito, pode morrer por febre amarela. Temos as formas complicadas da dengue e isso não pode ser protelado, porque quando a gente diminui os efeitos da dengue, nós estamos sendo omissos.
Então precisamos trabalhar assim nas nossas comunidades, nas nossas famílias, essa questão da prevenção das viroses, do combate à dengue, do combate à febre amarela e das outras arboviroses. Na parte de parasitologia, creio eu que foi uma das melhores aulas que tivemos, tanto pela questão do aprendizado, como porque eu falo por mim próprio. Especialmente eu sou apaixonado pela parasitologia. Gosto muito de estudar os vermes, os parasitos, os protozoários, a relação parasito-hospedeiro que a gente tanto estudou. Nós vimos que para poder um parasito se multiplicar ali e se manifestar, ele precisa da presença de um hospedeiro. Então é uma relação intrínseca, é uma relação que está ali presente no meio ambiente. Parasito não sobrevive sem hospedeiro. E o hospedeiro, ele pode se beneficiar com a parasitose ou ele pode também ter danos e lesões, como as doenças que a gente estudou. Então nós vimos as parasitoses, que tem muita relação com a questão sanitária e ambiental também. As caridíase, ancilostomíase, esquistossomose, tem tudo a ver com as questões de infraestrutura inadequada, falta de saneamento básico, falta de higiene, falta de proteção individual e coletiva. E tem aquelas parasitoses também que elas se manifestam a partir de outros fatores, como por exemplo, a gente estudou a tricomonise, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, o fator de risco envolvido ali na tricomonise é a questão das relações sexuais desprotegidas. Nós estudamos também a questão de outras doenças que se tornam tanto viroses como DSTs, a exemplo das hepatites, que a hepatite C, a forma de transmissão, ela é muito comum que se haja transmissão da hepatite C pela via sexual. Então, além de ser uma doença sexualmente transmissível, é uma doença viral provocada por um vírus e que culmina ali com o comprometimento do sistema hepático. As hepatites, elas atacam o fígado e nesse ataque ao fígado é que nós vemos os efeitos fulminantes dessa dessa virose. Na esquistossomose, ainda falando sobre parasitose, nós vimos as formas fulminantes. Depois de 6 meses, quando o indivíduo ele adquire a forma crônica da esquistossomose, então essa forma normalmente tende a levar o paciente a um desequilíbrio corporal. Tem comprometimento de baço, de fígado, até do sistema renal e do sistema nervoso, como a gente viu. E a parasitose por esquistossomose pode ser facilmente tratada, diagnosticada e prevenida, se a gente consegue orientar a nossa população a não se expor às fontes hídricas, às coleções de água. Então, gente, para finalizar essa disciplina, eu peço que vocês sejam sempre audaciosos, não parem os estudos, não desistam, não desanimem. Não é porque nós estamos vivenciando esse período de pandemia que nós vamos desanimar. As aulas continuam remotas, à distância, mas que isso não seja um fator de impedimento para vocês. E que tão logo a gente retorne na modalidade presencial, nós iremos sim aproveitar mais ainda para conhecer e aprender e assim nos tornarmos futuros técnicos de enfermagem comprometidos com a vida, com a saúde da nossa população e, acima de tudo, Deus em primeiro lugar e humanização, certo? Não se tornem profissionais técnicos só naquilo do procedimento, naquela coisa mecânica de executar o procedimento, de fazer o curativo, de aplicar a vacina direito, de tratar a parasitose, de medicar de forma correta. Não se tornem só esse profissional, mas se tornem profissionais humanos, empáticos, que se colocam no lugar do outro. Se tornem profissionais que, acima de tudo, valorizam a profissão, amam o ser humano e se dedicam para o bem comum da sociedade. Contem sempre comigo. Estou terminando a disciplina, não sei se vou
administrar outra disciplina com vocês. Porém, vocês saibam que eu estarei sempre por aqui para o que precisarem, tá? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.